Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu quero apresentar algumas trilogias que eu pretendo iniciar em 2025. Antes de falar um pouco sobre essas trilogias, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Bom, eu separei 3 trilogias que eu pretendo começar durante o ano de 2025, ao menos começar, eu não sei, muito provavelmente eu não consiga finalizar ainda em 2025, mas são livros que estão aqui na minha estante há algum tempo e que eu estou bem interessado em começar essas leituras. A primeira trilogia que eu vou apresentar aqui, eu me interessei ainda mais para ler, ainda que eu tivesse ele há algum tempo, mas eu acabei tendo um primeiro contato com o Murakami através desse livro. Então, a trilogia que eu pretendo ler é um Q84. Esse livro aqui, ele é publicado no Brasil pela editora Alfaguara, assim como grande parte do catálogo do Murakami. E aí eu tenho me interessado bastante pela escrita do autor. Eu acho que a experiência que eu tive com o primeiro livro dele mostrou o que a maioria das pessoas acabam falando sobre a escrita do Murakami, sobre o realismo mágico que é constante nas obras dele. Então, estou muito interessado, acredito que aqui vai só consolidar a experiência positiva que eu tive com o primeiro livro que eu li do autor. A segunda trilogia que eu pretendo começar em 2025, eu só tenho o primeiro livro aqui, e é um livro do Stephen King, que é Mr. Mercedes, que faz parte da trilogia Bill Holtz, que é um livro aparentemente com uma outra pegada da escrita do Stephen King. Aqui aparentemente nós temos uma história mais puxada para o gênero policial do que para o terror, que é a característica e a maioria dos livros do Stephen King estão situados. Então eu vi recentemente muitas recomendações positivas em relação a esse livro. Então, para quem lê Stephen King, geralmente a trilogia do Behold, ela é certamente uma das que mais recomendam positivamente. Então eu resolvi colocar aí como uma possível leitura de 2025. A terceira trilogia que eu pretendo iniciar em 2025 é a trilogia do Merlin, que é escrita aí pela Mary Stewart. Esses livros foram publicados no Brasil pela Hunter Books. Eu tenho os 3 livros aqui na minha estante. Eu dei uma olhada na Amazon e a maioria desses livros eles estão esgotados. Então, existe bastante elogio em relação a essa trilogia, porque a Mary Stewart, ela é uma autora bem renomada e talvez uma das que escrevam histórias ali situadas no, no mundo, né, do Merlin, das crônicas do Rei Arthur, que são mais reconhecidas aí positivamente pelos fãs. Então, passou da hora de eu ler esses livros. O primeiro livro, A Caverna de Cristal, o segundo livro, As Colinas Ocas, e o terceiro livro, O Último Encantamento. A quarta trilogia que eu selecionei é de um autor bem conhecido, que é o Bernard Cornwell, que é As Crônicas de Arthur. Aqui eu só tenho os 2 primeiros livros. Nesse caso aqui vai ser uma releitura pelo menos do primeiro volume, porque eu já li esse aqui, comecei a ler o segundo, mas acabei não dando seguimento. Existe uma nova versão desses livros que foi lançada em capa dura, em edição de luxo, e que são bem bonitas, mas eu pretendo seguir lendo por essa edição. Acho que todo mundo que se interessa pelas Crônicas de Arthur, sobre esses personagens, tem como essa trilogia aqui um dos pilares para fazer a leitura, e dizem que é realmente uma trilogia que os livros mantêm o mesmo padrão. Então, estou bem interessado em reler esse aqui, que eu lembro de ter gostado muito, finalizar o segundo e
ler aí o terceiro. Eu acho que essa é a trilogia que eu tenho 99% de certeza que eu quero finalizar ela completamente em 2025. As próximas duas trilogias, e aí finalizando as 6 trilogias que eu pretendo ler em 2025, foram publicadas pela editora Aleph, aqui no Brasil. A primeira delas é a trilogia Red, que é escrita aí pela Alec. Aqui nós temos os livros Justiça Ancilar, o primeiro volume, Espada Ancilar e Misericórdia Ancilar. A editora Aleph até tinha começado, né, a lançar essa trilogia. Tem um livro que tem uma outra capa e ele tem capa de brochura, mas recentemente eles lançaram um box com todos os livros e foi uma oportunidade aí dos fãs brasileiros conhecerem e finalizarem essa história que é tão elogiada lá fora, essa trilogia de ficção científica, e que levou algum tempo para chegar aqui no Brasil, mas finalmente a gente tem completo e eu pretendo pelo menos iniciar aí por Justiça Ancilar em 2025. Por fim, eu gostaria de ler em 2025 pelo menos uma parte aí da trilogia Sprawl do William Gibson, que foi também publicado pela editora Aleph. Aqui os livros, pelo menos o mais conhecido, que é o Neuromancer, e aí nós temos o Count Zero e a Mona Lisa Overdrive. Então, é uma trilogia steampunk de ficção científica que eu tenho muita curiosidade em ler, principalmente o primeiro livro, que da trilogia é o mais conhecido e que as pessoas acabam falando bastante do quanto esse livro, além de ser importante para o gênero a qual ele figura, o quanto esse livro ele tem uma escrita sensacional e uma história que realmente prende a atenção do leitor. Então essas são as 6 trilogias que eu pretendo iniciar em 2025. São gêneros diferentes, temos trilogia de ficção científica, de ficção histórica, steampunk, então acho que vai ser um ano aí de leituras diferentes que pelo menos eu pretendo iniciar. Eu não garanto que muito provavelmente eu não vou finalizar todos. A única que eu gostaria de finalizar iniciar e finalizar As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, mas também não é uma ciência exata, não é uma certeza aqui. Deixa nos comentários outras trilogias que eu deveria conhecer. Eu tenho outras aqui na minha estante, mas para esse vídeo eu resolvi colocar apenas 6 delas para que eu consiga realmente iniciar em 2025. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo vídeo.